No trânsito, a segurança não depende só da gente. Depende da atenção, do respeito, da reciprocidade, da responsabilidade de todos. É como na pandemia. Cada um precisa tomar as medidas de proteção e precaução para que todo mundo fique seguro. Se seguirmos juntos por esse caminho, podemos evitar acidentes e salvar vidas. Maio Amarelo. Juntos salvamos vidas. O programa Dourados em Foco de hoje traz o tema Maio Amarelo, que foi criado em 2014 com o intuito de chamar a atenção da sociedade para os acidentes de trânsito que levam muitas pessoas a óbito e muitas também ficam hospitalizadas. E para falar sobre este assunto, eu convidei a diretora-presidente da AGETRAN, a Mariana, que está aqui conosco novamente na Câmara, para falarmos desse importante assunto. Obrigada, viu, Mariana, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, agradeço o espaço para a gente estar falando desse tema tão importante, que é, na verdade, a preservação de vidas, as nossas vidas, todos nós estamos envolvidos no trânsito diariamente, e esse assunto realmente é muito pertinente, importante a gente estar trazendo essa discussão aqui também. E a minha outra convidada é a Josiane Souza, que é diretora técnica, da FunSaúde, que é a Fundação de Serviços de Saúde de Dourados. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite por participar, um assunto que é muito importante, que impacta diretamente na saúde do município de Dourados. Tá certo. Mariana, quando a gente abre os noticiários diariamente, o que a gente mais vê são acidentes de trânsito. E isso é uma triste realidade aqui no nosso município, não é verdade? Com certeza. Infelizmente, a gente tem um elevado número de acidentes ainda, com o número de óbitos e de vítimas graves, infelizmente diariamente no trânsito. Isso é uma preocupação, é algo que a gente luta aí diariamente dentro dos nossos trabalhos para tentar reduzir esses números e trazer uma segurança para todos nós, porque afinal de contas todos nós usamos e estamos transitando aí diariamente. É verdade, e a gente percebe que cada dia mais esses índices têm aumentado. E o que você vê, os órgãos públicos, o que eles têm feito para diminuir esses casos? Nós temos toda uma dinâmica, inclusive vindo do Ministério da Infraestrutura, da Secretaria Nacional de Trânsito, e aprovado no final do ano passado o PENATRANS, que é o Plano Nacional para a Redução de Lesões Graves e de Mortes no Trânsito. Então, nós temos aí várias metas, várias iniciativas para que essa redução chegue aqui no município, Nós temos aí uma meta de redução de 50% de acidentes por habitantes e também proporcionalmente ao número de veículos, que é muito importante também. Então, são inúmeras ações, tanto são ações mais práticas, educativas, ações mais a longo prazo, que aí são direcionadas às crianças nas escolas, através da educação no trânsito desde a infância. Aí já temos ações que são de engenharia, de sinalização e também as ações de fiscalização que fazem parte, assim como os marcos regulatórios também fazem parte de todo esse pacote de ações. Nós entendemos que não é um ponto só, mas em várias ações, pequenas ações em vários segmentos que vão trazer um resultado maior, para a gente alcançar essa meta, que é essa redução em 50% do número de acidentes. Hoje mudou, hoje o termo é sinistro, mas a gente demora um pouquinho para se adaptar, mas esses sinistros aí com gravidade, ou com óbito. Tá certo. Josiane, a gente sabe que esses acidentes impactam diretamente a saúde do município. Impactam. Importante o que a Mariana colocou, que como está ligada à saúde, muitas vezes a gente não liga a situação da saúde com o acidente de trânsito. A gente pensa no local, no momento, no bloqueio da via, na condução da população, mas esse acidente impacta diretamente dentro das unidades de saúde, principalmente Dourados, que hoje somos referências para 33 municípios na macro-região. Atendemos a neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia, traumatologia, que são as referências que mais assistem às vítimas de acidente de trânsito. E sendo a gente a referência na macro-região, o tempo de ocupação impacta muito. Os leitos ficam muito tempo represados, a média é pelo menos de 6 dias a permanência de um paciente acidentado. Muitas vezes ocupam os leitos de UTI também.
Então, toda a educação de trânsito, todas as medidas e conscientização do trânsito refletem direto na saúde de Dourados e da região também. Entendi. Você que está ligado diretamente à saúde, né, de Dourados, quais são os acidentes mais comuns, né, que são com ciclistas, motociclistas, veículos, pedestres? Todos os acidentes, no geral, eles entram para nossas unidades, ou UPA ou Hospital da Vida, tendo em vista que as vítimas de acidente por motos, elas acabam sendo mais trágicas, mais agressivas para a integridade da saúde desse paciente. Então, muitas vezes, o paciente mais grave, ele está conduzindo ou é vítima de um acidente envolvendo moto. Não que os outros acidentes não causem riscos maiores, mas a fatalidade, assim, a forma como o acidente de moto deixa a vítima exposta, coloca ele em situação mais grave. E quando a gente pensa em acidentes de moto, a gente já pensa logo que o motociclista pode estar trafegando de modo errado, né? Mas nem sempre isso acontece, né? Eu falo isso porque já presenciei várias vezes, né? A pessoa vai virar, por exemplo, à esquerda e não vê que vem vindo um motoqueiro e o próprio condutor do veículo pode causar o acidente, né? Exatamente, por isso que é muito importante a parte da educação de trânsito, a parte que a Mariana estava esclarecendo há pouco, né, sobre a importância da educação geral no trânsito. O pedestre, às vezes, pode causar um acidente de trânsito trágico por uma forma irregular, uma passagem da via de forma irregular, né? Então, todos, né, desde o ciclista, do pedestre, todos têm que ser conscientizados e todos têm que ser responsabilizados. E você, como trabalha na unidade de pronto atendimento, a UPA, e também do Hospital da Vida, né? A demanda é grande nesses dois setores? A demanda é grande. Os pacientes que tiver entre até baixa e média complexidade, eles entram na unidade UPA, de média a alta complexidade, eles entram na unidade Hospital da Vida, onde a gente é referência para as cirurgias, para UTI e atendimento de alta complexidade. E você comentou também que, como o município, né, atende a macro-região, e muitas vezes, né, esses hospitais recebem comunicados de vaga zero, pessoas que precisam serem transferidas aqui para o município. Mas se o município já está com uma demanda grande, como que é feito nesses casos? Normalmente a gente costuma emitir uma nota de superlotação, onde a gente esclarece que as unidades estão em superlotação, sem leitos disponíveis, mas o município, por ser referência para essa demanda, eles usam do recurso de vaga zero. Então, essa vaga zero, ela vem para o nosso município, mesmo que a gente não tenha leitos disponíveis no momento. Então, a gente acolhe esse paciente, ele vai ser assistido mesmo estando em superlotação. Então, por isso é importante essa conscientização e esse trabalho em cima da educação de trânsito, porque a gente tem que sempre estar com um olhar para as unidades e a superlotação das unidades de saúde. Tá certo. E o gasto também, né, com o financiamento da saúde. Porque realmente demanda, né? Demanda atendimento, ocupação, permanência. E o valor financeiro envolvido, né? Mariana, eu já pedi para você comentar sobre o seu ponto de vista de que os órgãos públicos, né, olhassem com mais atenção sobre esses casos. Mas além do Maio Amarelo, que é uma tendência nacional, mundial, de trazer a sociedade para refletir sobre esses acidentes, né? O que mais você poderia destacar para que realmente fosse amenizado as mortes, né, por trânsito e acidentes? Olha, existem inúmeras ações, na verdade, né? Mas eu defendo que a nossa mudança de comportamento é a principal delas. Então, enquanto órgão público, a agência de trânsito ela tem inúmeras responsabilidades, seja ela com sinalização, com a parte da educação de trânsito propriamente dita, mas principalmente em nós mesmos fazermos essa diferença no trânsito, né? Então não adianta a gente vir aqui e fala como que deve ser, como que deve fazer, mas quando a gente entra no nosso carro ou na nossa moto, no nosso meio de transporte, a gente tem uma atitude diferente daquilo que a gente fala, né? Então eu penso que enquanto órgão público, o município ele tem cumprido várias das atribuições, com certeza ainda temos muito a fazer, né? Nós temos aí intervenções que são de infraestrutura, que são necessárias também, que salvam vidas também, né, que podem contribuir nesse sentido, mas o que a gente quer é trazer a sociedade para perto. Como você falou, o movimento Maio Amarelo ele não é um movimento da GETRAN, ele é um movimento de toda a sociedade,
né, para trazer a sociedade para perto, para trazer essa discussão, para mostrar que o acidente ele não acaba ali, ele tem uma continuidade e quem vai sofrer a consequência é aquela família, daquela pessoa que vai ficar hospitalizada, né, daquele pai de família que vai deixar de levar o alimento enquanto estiver, né, hospitalizado. Então, assim, é uma gama de resultados e de consequências que um acidente traz e que isso precisa estar na mente das pessoas. Porque se eu tenho um compromisso, eu tenho que sair no horário correto para eu não precisar imprimir uma velocidade, porque hoje um vilão maior que gera acidentes gravíssimos, que gera óbito, o fator preponderante é a velocidade. Então, para um motociclista, um acidente a 50 km por hora ele pode ser fatal. Então, eu vou até aproveitar já. A gente tem a gente vai estar ministrando junto com o Corpo de Bombeiros. Na verdade, é o Corpo de Bombeiros que vai ministrar. O município está entrando como apoiadora, a Getran, né, com a divulgação, para um curso de pilotagem segura, né, como o exemplo que ela colocou. Às vezes, o motociclista não é o culpado, mas se ele soubesse medidas que gerariam mais segurança para ele não estaria envolvido no acidente. Então, como pilotar de maneira segura? Como pilotar de uma forma que eu não fique no ponto cego, para que o motorista me veja, né? Então, esse curso ele vai abordar isso, além de práticas de primeiros socorros, né? Agora, no dia 20 já, as inscrições estão abertas, é totalmente gratuito e vai ser ministrado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros, então vai ser um curso muito bom. A gente quer estender e é para todo motociclista, não é para moto entregador? Não, quem vem de moto para o trabalho? Você tem que fazer esse curso. Né? Você usa moto para trabalhar ou não, não importa. Se você pilota, você tem que ter esse curso, porque é para a sua vida, é para a sua segurança, né? Então, eu já quero deixar aqui o convite, né? Quem for motociclista e tiver disponibilidade para estar fazendo o curso, é gratuito. E com certeza a gente vai trazer para as pessoas a oportunidade de se proteger. Né? A direção defensiva, a pilotagem segura é para se proteger de possíveis acidentes. E ela se protegendo também vai proteger outras pessoas, né? Com certeza, voltar vivo e seguro para casa. Com certeza. Quando você fala dos acidentes, muitos casos também acontecem porque as pessoas saem em cima do horário para os seus compromissos, estão super atrasadas e acabam, né, cometendo um erro ou outro, né? E uma das situações que a gente viu recentemente é o caso, né, da dupla, né, que sofreu o acidente, Alexandro, e que veio a óbito, infelizmente. Aí até circulou aquele vídeo falando que ele estava em alta velocidade. E até um comentarista de TV, de um programa de jornalismo, comentou que a pessoa que gravou também cometeu um ato pior ainda pelo fato de estar fazendo uso de celular na direção. Assim, é muito delicado, depois que ocorre a fatalidade, que ocorre isso é muito delicado você fazer essa análise, porque você está tratando das emoções das pessoas, né? Olha o impacto que isso gerou nessa família, né? Nessas famílias, né? Foram muitas famílias, fala-se do Alexandre, que era o mais famoso, mas foram 6 famílias ali. Então, assim, é algo muito delicado a se tratar. Um acidente, ele pode ter inúmeros fatores. Então, fala-se de ter estourado o pneu, então aí entra a parte de manutenção de veículo, que também é preventiva, que também é prevenção de acidentes. Então, fala-se em velocidade, fala-se em ultrapassagem proibida, o motorista possivelmente cansado, porque eles estavam vindo, né, madrugada dentro. Então, assim, são inúmeros fatores que podem ter ocasionado essa tragédia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar, porque é muito difícil você trazer à tona quem é o culpado por alguma coisa. Mas quando a gente vê a ação de quem filmou, a gente vê como as pessoas não têm noção do risco. Da mesma forma que o condutor do ônibus não tinha noção do risco, quem estava gravando também poderia ter sofrido o mesmo acidente e vindo a óbito. Então, ter a noção do risco que a gente corre, quando a gente vê uma placa de 50 por hora e anda 70, quem não faz? Então, quem não está cuidando? Então, esse risco, a gente decide todo dia se a gente vai correr ele ou não. Pode vir a acontecer o acidente? Pode. Pode não acontecer? Pode. Sempre fiz isso e nunca aconteceu nada. Sim, mas é um risco que você assumiu
né? Por isso que tem um movimento que ele fala, não foi acidente. Porque acidente é algo que você não prevê. Então, se você assumir todos os riscos de acontecer um acidente, você não pode nem dizer que foi um acidente. Você fez tudo para que aquilo pudesse ocorrer. Então, realmente é uma decisão, é um comportamento, porque a gente tem problemas sim, tem vias que falta sinalização? Tem, mas se você está numa velocidade compatível com o local, se você está dirigindo prestando atenção e não mexendo no celular, por exemplo, né? Não está alcoolizado, você tem condições de frear, você tem condições de parar, de evitar o acidente. Né? Não é porque eu estou certo que eu vou andar correndo, não. Então, é toda uma mudança de comportamento que a gente precisa ter, e eu falo a gente porque todos nós somos falhos, né? Que nós precisamos ter para que isso realmente venha acontecer ali na prática. Ou seja, a gente tem que ter essa consciência, né? Josiane, quais as suas considerações para quem está acompanhando o nosso programa, né, sobre o Maio Amarelo, que é o mês de prevenção de acidentes e mortes no trânsito? É até importante a cor amarela, né? A cor amarela no sinal é a cor da atenção, né? Exatamente. Então ela está entre o vermelho e o verde e ela destaca-se por atenção. Então a atenção no trânsito é muito importante e a preservação de vidas eu acho que tem que ser o foco. A saúde pública, mundial, nacional, nosso estado e até no nosso município, ela passa por uma readequação. A gente está saindo de uma pandemia, então a gente está se reorganizando nos atendimentos, voltando às nossas demandas normais. Então a gente já tem uma programação bem cheia. A gente tem cirurgias eletivas que ficaram programadas, aguardando esse momento de retorno dos atendimentos normais. Então, o nosso foco seria esse, assistir o que ficou parado por um momento grande. Então, a conscientização agora, no momento, para a gente seguir com os nossos compromissos, seria o ideal. Porém, a gente sabe que as medidas e as estratégias de urgência entram diariamente. Então, a gente trabalha muito com a urgência, com o inesperado. Então, quando você toma as medidas que a Mariana colocou de tentar evitar, às vezes você não vai conseguir evitar esse acidente, mas vai conseguir evitar a gravidade desse acidente, né? A velocidade, igual ela colocou. Se você está dentro das normas e você está tomando as medidas de segurança, às vezes você não vai evitar o acidente, mas vai evitar a gravidade e o risco de lesões mais grave e de vida, risco de vida. Mas gostaríamos de ter mais disponibilidades de leito, de adequar melhor esses pacientes vítimas de acidentes e de outras doenças, como somos referência. Tá certo. Bom, o nosso programa vai caminhando já para o final. Eu quero agradecer a presença sua, Josiane, e também da Mariana. E o nosso programa, o tema foi esse, Maio Amarelo, que é o mês de prevenção e conscientização para evitar acidentes. Lembrando sempre o que a Mariana disse aqui, que essa mudança começa através de nós. Então, eu e você fazendo a nossa parte, com certeza vai minimizar esses problemas. E o nosso programa fica por aqui então, agradeço a sua audiência, lembrando sempre que você pode acompanhar o Dourados em Foco pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.